E eu queria trazer algumas notas sobre esse contexto específico do Brasil, tentando entender a nossa crise sanitária com a chegada do novo coronavírus, no contexto talvez mais específico ainda da situação das pessoas periféricas, né? E eu diria que cada país e cada cultura está sendo atravessado por essa experiência que envolve isolamento social, que envolve restrições de movimentação, mas que envolve muito mais do que isso, envolve um confronto a gente com a proximidade, com a finitude, né? Com a perda de pessoas queridas, com não só a interrupção do trabalho, mas com risco real, né? Bom, cada cultura está enfrentando isso a partir do seu próprio complexo de problemas. Aqui no Brasil, isso pode ser marcado por três circunstâncias, né? Primeira delas era o nosso processo de progressiva divisão social discursiva, né? Polarizações, criação de inimigos, criação paranoica de inimigos, uma política de redução da democracia, né? É uma política calculada de exclusão, que vinha, segundo ponto, né? Se associando com uma progressão da nossa pauperização. Né? Então, a promessa de que pequenas alterações em nossa economia, redução de juros, iriam produzir assim, uma retomada imediata do crescimento e do PIB se mostrou falsa. Né? Nós continuamos com indicadores de desemprego muito elevados, nós continuamos com uma inércia, né, em relação à nossa retomada assim, do desenvolvimento. Esses dois conceitos, eles são mais ou menos bem estabelecidos, e a eles eu queria acrescentar uma terceira dimensão, que é a crise global e também na saúde. Há motivos para a gente interpretar como chegamos nesse ponto, né? A gente pode falar do próprio neoliberalismo como uma forma de produção, mas também como uma forma de moralidade, uma forma de propor laços sociais que são profundamente corrosivos para a nossa subjetividade. A gente poderia falar também de uma certa política dominante de produção dos transtornos mentais, apenas então somente como uma disfunção cerebral. Então, durante 40 anos, a gente foi convidado a pensar assim, né, de que, no fundo, a depressão, o pânico, ou a ansiedade era um déficit de produção de serotonina, de dopamina, de cortisol, de endorfinas. Tá? De tal maneira que, quando a gente tinha um sintoma como esses, a gente entendia que estávamos diante de uma espécie assim, de diabetes mental, que a gente precisa repor aquela substância e daí vamos em frente. Né? É claro que os bons psiquiatras não pensavam assim, é claro que muita gente interessante não pensava assim, mas o discurso prevalente, as práticas prevalentes, elas foram consagrando uma espécie de banalização da medicalização. Né? Então, hoje é difícil encontrar alguém que não tome algo para dormir, ou não tome algo para acordar, ou não tome algo para conseguir fazer frente às demandas da vida, ou conseguir fazer frente à sua vida sexual, ou conseguir, enfim, conduzir-se nas suas funções psíquicas e relacionais. Né? A gente se acostumou com esse estado de coisas. Isso não é muito certo. Né? Inclusive com essa mistura entre psicotrópicos lícitos e ilícitos, de tal maneira que a nossa vida ela agora vem com essa alquimia, eu vou chamar assim. Né? Quanto a isso, a gente poderia dizer assim, não, mas as medicações e essas substâncias compensatórias, elas são um grande avanço. Né? O problema não está nelas. Né? O problema está em supor que a saúde mental ela independeria das nossas formas de vida.
Ou seja, independeria de como a gente narra o que a gente está sentindo, de como a gente partilha o que a gente está sentindo, de como a gente interpreta e coloca esse sofrimento no que a gente poderia chamar, então, de uma forma de vida. Né? Eu estou evitando um pouco aqui a noção de indivíduo. Né? Quer dizer, os indivíduos, eles têm sintomas, né? Que crise global de saúde mental, que estão crescendo, taxas de suicídio, taxas de depressão, taxas de ansiedade em quase todos os países e particularmente em grandes metrópoles. Né? Bom, uma ideia é que estão crescendo, por quê? Porque mudou a nossa forma de vida, mudou a nossa relação com o trabalho, mudou a nossa relação com a linguagem e mudou a nossa relação com o desejo, que são os três elementos que determinam uma forma de vida. Então, se um indivíduo tem sintomas, quando a gente olha para uma outra dimensão, uma dimensão que é precursora dos sintomas, que é anterior aos sintomas, que é a dimensão do sofrimento, e a gente vai ver que esse sofrimento ele é quase que um problema do ponto de vista dos indivíduos, porque a gente não sofre sozinho, né? A gente sofre com o outro. Se você está sofrendo, aqueles que gostam de você estão sofrendo com você e por sua causa, vamos dizer assim. E quando aqueles que você vive junto, né, sua família, sua comunidade, os seus companheiros de cursinho estão sofrendo, você sofre com eles, e você sofre porque eles estão sofrendo. Então, veja só, aqui tem uma primeira diferença crucial, né, entre sintoma e sofrimento. Qual que é a relação entre eles? E aqui eu vou simplificar um pouco as coisas. Quando a gente não trata bem o sofrimento, quando a gente nega, quando a gente hiperindividualiza, quando a gente culpabiliza, quando a gente silencia, quando a gente supervaloriza, enfim, há políticas diferentes para criar e conduzir e fazer reconhecer o sofrimento, né? A forma como a gente lida com o sofrimento determina se ele vai evoluir para sintomas ou não. Ou ele vai permanecer como o que a gente poderia chamar assim de um sofrimento que pode gerar criação, que pode gerar laço com o outro, que pode gerar solidariedade, que a Luana estava falando, né? Quer dizer, escolher, olhar pela janela da nossa casa e dizer assim, eu vou me cobrir porque eu não quero ver isso que está acontecendo lá fora, quando terminar a pandemia eu saio, ou olhar para a janela que está aberta e ver que tem pessoas que estão sofrendo mais do que você e que você pode estar junto com elas, você pode ter uma solidariedade ativa, são políticas distintas para o mesmo estado de espírito, o mesmo estado de ânimo. Né? Então, o que eu estou sugerindo? Né? Durante muito tempo, a gente olhou para a saúde mental focando em sintoma, não em sofrimento. Por quê? Porque o sintoma é individual, eu posso medicar, o sofrimento é coletivo, ou ele é contagioso, vamos dizer assim. Né? Ele tende a se comunizar, a se coletivizar. Né? Bom, então a gente precisaria entender melhor essa passagem e a gente precisaria, para reformular a nossa política de saúde mental, desenvolver práticas que tratem do sofrimento antes que ele haver sintomas. Né? Bom, isso ficou completamente assim apagado na saúde mental brasileira, mas também mundial. Né? Nós ficamos ali obcecados com os sintomas, porque os sintomas eram o sinal de que o sujeito está doente, ela ficou adoecida, ela precisa de uma intervenção. Né? Bom, considerando, então, o que seriam assim os indutores de situações assim em que a gente está sofrendo, mas a forma como a gente trata esse sofrimento não é lá muito produtiva, e daí a gente já faz um sintoma. Há algumas coisas características para isso, né? Por exemplo, situações traumáticas, mas, por exemplo, situações como lutos, como perdas, né? Situações como um desemprego, situações como um divórcio, né? Elas são
de alto impacto sobre o sofrimento. Por exemplo, o divórcio. Por quê? Porque ele não só impinge um aumento, né, uma intensificação do sofrimento, mas ele separa as pessoas. Ou seja, aquilo que trata o sofrimento, que é estar junto com o outro, narrativizar aquilo, reconhecer aquilo, transitivar os afetos ligados àquilo, fica mais difícil. Né? Mas eu estou destacando esses fatores assim indutores, porque há um fator que assim toca diretamente aqueles que estão nos cursinhos, que estão nessa passagem, vamos dizer assim, para universidades, que lecionam universidades públicas nesse contexto do Brasil. Por quê? Porque um dos fatores que é indutor da produção é a classe social. Olha só, a gente gosta, luta, batalha social se reduz ao Brasil, que é extremo. A gente vê em que uma forte mobilidade social se impôs, né? Sistema de cotas, o FIES, financiamento, expansão universitária, ou seja, isso tudo ligado à ideia de a mobilidade social de uma classe ou outra se tornou mais fácil. As pesquisas do Gessé de Souza mostram bem isso, né? Ficou mais fácil, pelo menos no Brasil, aí, dos anos 2000 até 2016, sair da ralé para a condição de pobreza. Sair da pobreza e ir para a condição de classe média ou classe média trabalhadora, né? Ou classe trabalhadora. Também sair da classe trabalhadora e ir para a classe média, e assim por diante. Mas também ficou mais fácil vir da classe média para a pobreza. Também ficou mais fácil sair da pobreza e ir para uma condição de moradia de rua, como a gente viu mais recentemente esse processo se acentuar nas grandes metrópoles. Eu estou pensando particularmente em São Paulo. Né? Bom, então, o que a gente tem pela frente? Né? A ideia de que é preciso responder a essa situação com práticas restaurativas. É preciso escutar esse sofrimento. É preciso dar narrativa para esse sofrimento. É preciso polarizar, vamos dizer assim, a política que esse sofrimento requer. Como é que a gente vai tratá-lo? Com biopolítica? Ou seja, disciplina? Vamos lá, ordem e método? Ou nós vamos tratar isso com necropolítica? Deixa que os mais fortes sobrevivam e os mais fracos ficam para trás, porque a vida é cara, então alguns a gente não vai conseguir alcançar, né? Quer dizer, de que os periféricos, sobre os periféricos, recaem já em interpretações. Já está em curso uma certa política do sofrimento. É uma política que não é uma política discursiva. É uma política que diz como a gente reconhece, quem a gente reconhece, o que a gente faz e como lidar com esse tipo de sofrimento. Como a gente o nomeia, por exemplo. É muito comum a lógica do preconceito instalado no Brasil dizer o seguinte: olha, no fundo, os periféricos têm um problema que é assim, é o seu déficit material. Então, a moralidade com a qual a gente deve reconhecer o sofrimento dos periféricos é a moralidade baseada na fuga do desprazer e não na procura do prazer. Né? Ou seja, classes altas estão orientadas pela uma relação com o saber que tem que ver com prazer, com satisfação, tem que ver com um certo gosto pela coisa. Periféricos, qual é a relação? O saber ele precisa ser instrumental, ele precisa ser técnico, ele precisa ajudar simplesmente as pessoas a saírem da sua condição de déficit material para o incremento material. Isso não é falso, mas é uma política traiçoeira, porque nega aos periféricos justamente a ideia de que o sofrimento ali é tão produtivo
ele pode gerar cultura da mesma qualidade, ele pode gerar relações de prazer e engajamento do mesmo tipo. Né? Quer dizer, a gente tem uma espécie de apartheid silencioso. Né? Ao mesmo você pode dizer assim, olha, mas para as classes médias, quando a gente fala em Estado, quando a gente fala em separar o público e o privado, né, evitar a corrupção, por exemplo, está baseado nisso, presume uma relação em que o público ele é algo que eu vou lá buscar, eu vou lá pegar, eu vou me apropriar. Né? Aliás, é assim que foram estruturadas as universidades públicas no Brasil. Né? E elas, até bem pouco tempo, eram as universidades brancas. Né? Eram universidades para aqueles que não periféricos. Isso está, vamos dizer assim, sustentado por um determinado passado, escravista. Né? O que a gente já tem como política de sofrimento para os periféricos nesse caso? Vai se dizer assim, não, no caso da periferia, o público tem que entrar no privado. Né? Quer dizer, a gente já tem que ir lá, porque eles não têm essa separação bem instituída. Isso é um problema. Né? Isso é culpabilização da pobreza. Né? Isso é crueldade com a situação de pobreza. Né? Então, como a Luanda estava colocando, né, o processo de culpabilização, o processo de individualização, então, do fracasso, do sucesso, ele é usado de maneira distinta para justificar a preservação de um certo público nas universidades e a exclusão tácita de um outro público das universidades. Então, o acesso à universidade, o trabalho feito pela Rede Emancipa, a democratização das universidades passa por uma mudança na nossa política de sofrimento, né? E na forma como a gente reconhece, nomeia e lida com o sofrimento das populações mais vulneráveis, das minorias. Você gostou desse vídeo? Ele foi feito a partir do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, da Universidade Emancipa. Não deixe de curtir o nosso vídeo e também de assistir a versão integral dessa aula que está aqui na descrição. Siga o nosso canal, ative as notificações e receba o conteúdo da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa pelo YouTube.